Olá, turminha! Nós iremos falar hoje um pouco sobre a etapa de análise de requisitos. Na verdade, ela acontece quase que de forma paralela com a etapa de licitação, certo? Mas tem um objetivo um pouco diferenciado para complementar o que a gente está descobrindo em termos de requisito, à medida que a gente avança nesse desenvolvimento. Então, a análise, ela consiste, por exemplo, em a gente utilizar algum método para classificar os requisitos que a gente está encontrando. Outra atividade típica da análise também é a gente priorizar esses requisitos, certo? E também uma das etapas ou uma das atividades associadas a essa análise de requisitos é também a negociação, quando a gente encontra conflito entre esses requisitos que estão sendo elicitados, classificados e priorizados. Então, o foco dessa aula aqui é falar principalmente, né, dessas atividades envolvidas quando a gente está analisando os requisitos que foram inicialmente encontrados a partir do processo de licitação. Trazendo aqui uma lembrança, né, de como é esse processo da engenharia de requisitos, então, a gente viu que existe uma etapa que não é obrigatória, composta pelo estudo de viabilidade, que tem a finalidade de verificar se aquele projeto vale a pena ser executado especificamente em termos, né, tecnológicos, em termos operacionais, em termos financeiros e em termos econômicos. Essa etapa ela não é obrigatória, ela pode ou não ser desenvolvida, depende muito das incertezas envolvidas naquele desenvolvimento. E uma vez feito esse estudo de viabilidade, a gente passa realmente para executar as macroatividades do processo da engenharia de requisitos, que é a obtenção e análise de requisitos, e a obtenção aqui vocês podem entender como processo de licitação, a especificação de requisitos e a validação dos requisitos que estão sendo especificados para gerar no final o nosso documento de requisitos, que é o documento de referência, onde a gente reúne ou agrupa todos os requisitos devidamente elicitados, especificados e validados pelo seu usuário, pelo seu cliente, né, e por todos os interessados, né, daquele produto. Então, as atividades associadas com a obtenção e análise de requisitos, ela acontece de uma forma totalmente interativa. Muitas vezes é difícil diferenciar quando é que eu realizo uma análise, quando é que eu realizo a elicitação, porque elas acontecem de uma maneira muito concomitante ou muito sincronizada, certo? Por isso, inclusive, é difícil fazer essa separação. Então, faz parte de um processo interativo e com realimentação contínua, né? Considerando pequenos ciclos. Por quê? Porque também é difícil a gente elicitar todos os requisitos, analisar todos os requisitos de uma única vez. Então, dentro dessa macroatividade, a gente pode identificar algumas pequenas tarefas, né? A obtenção dos requisitos, que seria a coleta, a classificação e organização desses requisitos em relação aos seus tipos, a priorização e negociação dos requisitos e, em seguida, passar a documentar esses requisitos através de alguns modelos ou documentos de referência que vão servir de base para fazer a parte de validação, né, do que está sendo documentado ou do que está sendo encontrado. Vamos ver aqui um pouquinho de cada uma, né, dessas etapas associadas com a análise dos requisitos. Então, o primeiro ponto é a classificação, certo? E a classificação nada mais é do que você agrupar requisitos de categorias semelhantes. Então, a classificação mais comum de ser encontrada é exatamente você fazer a classificação entre os requisitos funcionais do sistema de vocês, né, os requisitos funcionais, e os requisitos não funcionais. Pode ter outra categoria? Pode sim, certo? A gente poderia, por exemplo, ter uma classificação para requisitos inversos. O que seria um requisito inverso? São os requisitos que o sistema não pode apresentar ou não vai realizar de maneira alguma. Algumas vezes é necessário
que essa especificação contenha também esses requisitos inversos. Então, vocês também poderiam ter uma classificação de regra de negócio ou requisitos de domínio, né? Tudo vai depender exatamente da relevância, né, do que precisa ser documentado e devidamente classificado. Aqui eu coloco o que é mais comum, é você pegar aquele conjunto de requisitos que você identificou através da licitação, da coleta, e dividi-los aí em dois grandes grupos, os requisitos funcionais, associados com as funções ou serviços do sistema, e os requisitos não funcionais, que têm a ver com as propriedades ou as restrições de qualidade daquele sistema, certo? Outro aspecto associado, né, com a análise é a resolução de conflito. E aí, o que é que vem a ser conflito, né? Então, conflito a gente pode encarar como sendo afirmações contraditórias ou informações que estão conflitando entre si. Você tem duas ou mais coisas que não podem acontecer simultaneamente e elas são ditas acontecer de forma simultânea. Então, ali você observa realmente um conflito. Outro aspecto associado exatamente com a resolução de conflito é quando você percebe ou observa requisitos que são ambíguos, né? Por quê? Porque eles foram mal definidos e que eles trazem incertezas ou insegurança ou indecisão sobre aquilo, né, que está sendo descrito dentro daquele requisito. E aí também essa falta de clareza ou essa ambiguidade na escrita que é do português, muitas vezes geram conflitos em relação aos outros requisitos que foram documentados. E aí, uma vez que você observa, né, um conflito como esse, então faz parte da atividade, né, da análise, você tentar resolver esses conflitos. Na verdade, é extremamente necessário resolver esses conflitos, certo? E aí, é um processo normal, certo? É super comum isso acontecer, principalmente se você tem produtos grandes, que têm uma grande quantidade de requisitos, e também quando você tem muitos interessados envolvidos. E aí, esses interessados, muitas vezes, veem o sistema de formas diferentes e têm expectativas diferentes que conflitam aí sobre o mesmo produto. Então, coisa típica de acontecer, né, quando você vê ou identifica isso, é quando você tem um requisito, por exemplo, aqui é um exemplo, né, você tem um requisito funcional de índice 23, dizendo que o sistema deve fazer algo, e aí, de repente, lá na frente, você tem um requisito mais à frente especificado que o sistema não deve fazer aquela mesma coisa. Ou seja, você tem um requisito que está conflitando. E aí é importante você identificar esses conflitos e tentar resolver, né? O que é que o sistema realmente precisa fazer. E isso, para que seja resolvido, é necessário que vocês identifiquem qual é a fonte ou quais foram as fontes tomadas como base para encontrar esses requisitos que estão conflitando, porque vocês vão precisar consultar essas fontes para entender, né, se o que está descrito realmente é o que deveria ser, e se é o que deveria ser, como é que vocês poderiam estar resolvendo esses requisitos que conflitam entre si, considerando essas duas fontes, certo? Então, normalmente, a gente vê o cliente como sendo o principal responsável por resolver conflitos e ambiguidades, ok? Outro aspecto associado à análise, né, dos requisitos é a gente atribuir uma prioridade, certo? Então, muitas vezes é necessário identificar aqueles requisitos que são mais urgentes que outros. Por quê? Porque isso pode fazer parte, isso deve fazer parte da estratégia de gestão do projeto, né? Para saber quais os requisitos
mais relevantes a serem implementados primeiro. Então, em função, né, dessa necessidade, é realmente essencial determinar a prioridade dos requisitos, que muitas vezes essa atividade envolve a gente consultar o cliente e verificar realmente essa urgência e essa essencialidade com ele, né? Apesar de muitas vezes o cliente dizer que tudo é urgente, tudo é prioridade. É comum, né, ver essa visão e vocês terem que buscar outras maneiras, né, para que esse cliente consiga realmente identificar de forma clara a prioridade dentro daquele conjunto de requisitos, ok? Requisitos de maior prioridade são considerados sempre em primeiro lugar, então eles são mais, eles precisam ser atendidos, né, de uma forma mais urgente, eles precisam ser implementados de uma forma mais urgente e validados também com essa mesma urgência. Então, hoje a gente tem diversas escalas de prioridade, certo? E aqui eu trago umas bem antigas, né, mas que ainda são utilizadas. Então, o I3E, por exemplo, ele propõe uma escala em uma das normas dele sobre engenharia de software, publicada de 98. Ele atribui essa escala de prioridade aqui, de priorização de requisitos. Então, um requisito ele pode ser considerado como essencial, como um requisito condicional ou como um requisito opcional. O requisito essencial é um software, é aquele requisito que o software não é aceitável, a não ser que esses requisitos sejam realmente implementados. Então, todos os requisitos considerados essenciais precisam ser atendidos para que aquele software seja aceito conforme a norma do I3E. Um requisito considerado condicional é um requisito que representa uma melhoria do produto, mas não torna inaceitável caso ele seja ausente. Então, todo requisito condicional, se não implementado, não impede que o seu software seja aceito pelo cliente. E o requisito opcional é uma classe de funcionalidade que pode ou não valer a pena implementar, ou seja, é aquela ali que ainda tem uma prioridade muito menor do que os condicionais, ok? Então, essa é a escala de prioridade trazida proposta, né? Não é nem trazida, proposta pelo I3E. Outra prioridade é a de Kovetz, né, que é um pouquinho mais nova, de 99, mas mesmo assim também muito antiga, e a escala dele é numérica, né? Então, ele classifica os requisitos de acordo com essa escala, 1, 2 e 3. Então, o requisito 1 é quando aquele requisito pode, ele foi implementado, e pode conter bugs, ou seja, ele não necessariamente precisa funcionar 100% como está descrito. Pode apresentar aí algum bugzinho e que aquilo ali não vai me trazer nenhum problema para a execução das principais funcionalidades do sistema. O 2, ele precisa funcionar, mas não de forma espetacular. E aí, como isso é uma tradução, o nome espetacular fica realmente um pouco ambíguo para a gente, tá certo? E o 3, ele deve ser implementado de modo perfeito, ou seja, não pode apresentar erros associados, ok? Então, essa é a escala do Kovetz, mas existem outras. Uma das formas que a gente também poderia considerar é essa aqui, então é essa que a gente vai tomar como base, considerando o nosso modelo de documento e requisitos, mas a gente poderia também estar considerando outras mais recentes, certo? Então, essa daqui era a que era utilizada, por exemplo, no Centro de Estudos e Sistemas Avançados aqui do Recife. Então, o requisito ele era considerado essencial, importante ou desejável. O requisito essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Os requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis que têm que ser implementados impreterivelmente. Então,
tudo que é considerado essencial precisa ser implementado e entregue para o cliente. Os requisitos importantes é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, ou seja, pode ter uma entrega, né, se ele não estiver presente, mas o sistema ainda não está de uma forma satisfatória. Ele precisa ter novos releases para que esses requisitos importantes possam ser incluídos e complementados às funcionalidades desse sistema. Então, requisitos importantes devem ser implementados, mas se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim. Então, um típico de sistema de requisitos importantes, um determinado filtro, fazer um filtro por nome, e aí você deixar de fazer esse filtro por nome. Ou então, no filtro por nome, você poder ainda incluir um novo filtro, colocar em ordem crescente ou decrescente, né, alfabeticamente. Então, isso também seria um requisito importante. Se ele não existir, o sistema pode ser entregue. Né? Seria melhor ter? Seria, mas isso não impede que a funcionalidade principal da pesquisa seja feita, certo? E o requisito desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada, ou para a versão Gold que precisa ser lançada, sei lá, durante até o Natal, né? E aí, os desejáveis, sei lá, mudar a cor da tela, né? Ou então deixar várias skins na tela. Então, coisas assim que, se não tiver, muitas vezes o usuário nem vai sentir falta realmente desses requisitos, certo? Em princípio, o sistema precisa abranger todos os requisitos, né, de essenciais para desejáveis, mas se por acaso não der tempo, né, de desenvolvê-los, que os que caiam fora sejam dessas categorias aqui, desejáveis e alguns importantes, certo? Um exemplo típico é esse aqui. Então, a gente tem nossos requisitos, eles citados e descritos aqui, devidamente identificados como sendo requisitos funcionais, e aqui é a numeração, ou o código, a ordem na qual ele está sendo descrito, RF001. O sistema deve possibilitar a alteração de dados de um usuário previamente cadastrado. Então, esse é um requisito funcional, né, de prioridade essencial. Requisito funcional 002. O sistema deve emitir uma notificação por mensagem SMS ao usuário quando este estiver em atraso com a sua mensalidade. Então, esse é um requisito funcional de número 2, com prioridade importante. E um requisito não funcional 010, né? O resultado das consultas realizadas na base de dados do sistema deve retornar na cor azul, uma prioridade aí desejável, certo? Aí é só realmente um exemplo. Esse requisito é classificado como não funcional, né, de numeração 010, certo? Então, esses aqui são exemplos utilizando essa escala anterior aqui de priorização de requisitos. Requisitos classificados como essencial, como importante, como desejável, tendo como semântica nessa classificação o que está sendo dito aqui. Outra classificação utilizada bastante, principalmente em métodos de desenvolvimento que adotam agilidade, como, por exemplo, o DSDM, que é o Dynamic System Development Method, é o Moscou, certo? E o que é esse Moscou? Então, é uma técnica realmente que foi originada, né, de métodos ágeis como esse, o DSDM. Então, é uma técnica muito, muito simples, certo? Então, para cada requisito ou item, né, do backlog do produto, a gente precisa atribuir uma das 4 letras,
né? Que é por isso que bota aqui Moscou, que é exatamente a abreviação dessas letrinhas, né? M, S, C e o W, certo? E cada uma dessas letras, ela tem um significado e uma semântica diferente. Então, o M grandão aqui, certo? Que é o de must, né? Que é must have, especifica os itens classificados como deve, né? Como sendo obrigatórios, né? Então, itens classificados como must são críticos para a geração de valor para o negócio. Sem este, o produto não pode ser entregue. Aí veja que a semântica do Moscou, ele já inclui outras palavrinhas importantes atualmente no desenvolvimento de produto. Então, aqui ele fala em geração de valor. Não necessariamente esse valor tem a ver com o aspecto monetário, mas valor no sentido de você identificar realmente requisitos que tendem a atender às expectativas, né, dos usuários e clientes daquele produto. Então, ele agrega valor, e aí o valor ele pode ser diferente dependendo desse interessado. Então, o valor para o usuário certamente é bem diferente do valor para o cliente, mas você precisa saber, né, qual é o valor para essas duas pessoas e saber realmente o quão grande é este valor para que vocês possam estar identificando de forma correta os requisitos ou os itens de backlog do produto como sendo must. O S é de should, né? São os itens classificados como should, são tão importantes quanto os must, mas eles não são críticos, então eles devem ser implementados, mas eles não têm tanta criticidade quanto realmente os especificados, né, quando sendo de must, certo? Em seguida, vem o C, né, que é o could, né, que são os itens classificados como desejáveis, mas eles não são necessários do ponto de vista estratégico, certo? E podem melhorar a experiência e satisfação do cliente ou do usuário com algum esforço de desenvolvimento. Normalmente, esses itens podem ser atendidos quando houverem tempo e recursos disponíveis. E aí a gente tem o W, que é would have ou want, né, que não são tão importantes, eles não são críticos e também não geram valor para o negócio. E certamente são aqueles que a gente poderia deixar muito para depois, né? Ele tem a concordância dos interessados, que são itens menos críticos, com menor retorno sobre investimento, ou não adequados para serem realizados durante, né, o período de tempo que se tem, ok? E aí, uma vez que vocês classificam, né, esses requisitos, vocês poderiam estar montando, né, nos sprints de vocês exatamente as histórias de usuário, os requisitos que deveriam ser implementados, como algo desse tipo aqui, ó. Então, na sprint, primeira sprint, você executa todos os musts, e depois você passa a fazer uma variação entre must, should, include e want, certo? Mas isso não é obrigatório. Então, de repente, você tem aqui, como você sabe inicialmente o quanto, né, de histórias de usuário em termos de esforço pode ser desenvolvido dentro do espaço de uma sprint, pode ser que, dependendo da complexidade dessas duas histórias de usuário aqui, não encaixe mais nenhuma história do usuário, porque elas, se forem colocadas, elas vão ultrapassar aquela sprint. E aí, algumas vezes, é melhor encaixar uma história do usuário de menor complexidade dentro desses espaços de tempo. E aí, cabe aí fazer essa gestão de backlog da sprint. A equipe, né, de desenvolvimento, né, do Scrum, por exemplo, ele precisa ter assim, amadurecimento de colocar o que pode ser realmente implementado dentro daquela sprint, sabendo fazer muito bem essas estimativas e negociando aí com o owner, né, com o dono do produto, para escolher as histórias corretas a serem desenvolvidas dentro daquele tempo,
certo, gente? Uma técnica muito interessante é o modelo Kano, certo? Então, é uma teoria, né, sobre desenvolvimento de produtos e satisfação dos clientes, desenvolvida na década de 80 pelo professor Noriaki Kano. E ele visa, né? Visava não, porque ele ainda é bastante utilizado. Ele visa auxiliar na priorização dos requisitos, certo, de um produto ou um serviço, e com isso a ideia é atender melhor as necessidades dos stakeholders ou interessados do projeto. Usando o modelo Kano, um requisito ele pode ser considerado como obrigatório, como linear ou unidimensional, como requisito de brilho ou de atratividade, como requisito negativo ou um requisito reverso, ou seja, se ele estiver presente, os usuários não irão gostar, ou um requisito indiferente ou neutro, são funcionalidades que não causam uma reação relevante no usuário e que não consegue classificar nem como uma experiência positiva nem negativa. Um requisito é obrigatório em que sentido? Quando os usuários consideram as funcionalidades enquadradas nessa categoria como absolutamente necessária, ou seja, são os nossos requisitos essenciais, são os nossos requisitos must, considerando aqui a priorização do Moscou, né? Sem elas, o produto perde a sua razão de ser. Os requisitos lineares ou unidimensionais, as funcionalidades caracterizadas nessa categoria são aquelas do tipo quanto mais, melhor, né? Exemplos típicos aqui incluem funcionalidades relacionadas a preço, né? Quanto mais barato, melhor, desempenho, quanto mais rápido, melhor, e outros requisitos não funcionais típicos realmente desse pensamento. Os requisitos associados ou classificados como brilho ou atrativo são as funcionalidades, certo? Inesperadas e que, quando encontradas, encantam o cliente, certo? Elas não são necessárias para o funcionamento do produto, mas funcionam como um diferencial para encantar o cliente quando estão presentes. Então, uma vez feito, né, essa classificação, e a ideia é que você consiga fazer essa classificação e plotar os seus requisitos, né, dentro desse sistema aqui, né, de coordenadas cartesianas, que consegue identificar aqueles requisitos que geram maior satisfação e evitando os requisitos de menor satisfação. Então, note que para usar essa metodologia de Kano, é preciso buscar realmente o equilíbrio, né, entre estes fatores, de modo realmente que se possa conseguir uma performance boa, né, com a maior quantidade de requisitos atrativos e de desempenho, a presença correta dos requisitos obrigatórios e a inexistência, dentro do possível, dos requisitos aqui reversos, certo? É importante lembrar que para que realmente essa metodologia funcione, é preciso coletar dados e entender realmente como os clientes percebem cada uma dessas variáveis ou desses requisitos, né, descritos e quais as expectativas, né, desses clientes em relação a esses requisitos. Então, realmente é um processo, certo? Não é trivial, não é tão simples, por exemplo, como Moscou, não é tão simples como do I3E, que você pega os requisitos que você coletou e simplesmente faz essa análise ali junto com a equipe, sem uma sistemática, né? É mais realmente um brainstorm aí entre vocês. O modelo Kano, ele tem um processo associado para que esses requisitos realmente possam ser classificados dentro, né, dessa escala aí, e em função disso você identificar aqueles requisitos que são mais satisfatórios e aqueles que são menos satisfatórios e tentar equilibrar, né, os requisitos do produto ou serviço que você está tentando oferecer para essas pessoas.
Então, esse processo, ele precisa ou ele exige a gente construir um questionário, certo? Então, para classificar os requisitos nessas 5 categorias, ou seja, né, o requisito linear, né, de brilho, reverso, indiferente, né, e os obrigatórios, então é solicitado, né, que os clientes ou os usuários respondam um par de questões para cada um desses requisitos, ou seja, uma questão na forma funcional e uma questão na forma disfuncional, certo? De acordo com também uma possibilidade de resposta na escala de 5 possibilidades possíveis, que seria, as respostas são dadas conforme isso aqui. Ele precisa dizer se ele gosta daquele requisito, se ele espera que aquele requisito esteja presente, se para ele aquele requisito é neutro ou não, se ele suporta ou se ele simplesmente não gosta da sua presença. Quando eu digo uma pergunta funcional, é uma pergunta do tipo positiva, certo? Então, como você se sente sobre a presença de um sistema de ar-condicionado com controle automático de temperatura, certo? E uma pergunta disfuncional, ela é casada com a sua pergunta funcional e tem a ver com o mesmo requisito. Aí veja que aqui eu estou perguntando, né, como a pessoa se sente sobre a presença de um sistema de ar condicionado com controle automático de temperatura. Aqui eu tenho que perguntar como você se sente se no sistema de ar condicionado do carro não houver controle automático de temperatura. Aqui verificando se aquele atributo ou requisito está presente e como ele se sente se aquele mesmo requisito não estiver presente naquele mesmo produto ou naquele mesmo serviço. Então, para cada requisito, né, que você identificou, você precisa fazer esse par, né, de questões, funcional e disfuncional, e pedir aí para que os seus clientes ou uma amostra dos seus usuários possam responder, né, sobre o que é que ele acha em relação àquele requisito. Em função da coleta desses dados, aí você vem aqui para a etapa seguinte, certo? A etapa seguinte identifica exatamente, né, a você classificar se essas questões ou se as respostas, né, do usuário considera aquele requisito como sendo neutro, como sendo reverso, né, como sendo obrigatório ou como sendo indiferente, tá bom? Então, isso porque você tem que fazer um cruzamento aqui, né, da mesma pergunta. Se, por exemplo, a pessoa respondeu na questão funcional, que é essa daqui, né, ele respondeu que eu espero que aquele requisito seja dessa maneira, e na questão disfuncional ele respondeu a mesma coisa, então aquele requisito é considerado como sendo atrativo para aquele usuário, certo? E aí você precisa fazer isso para cada par de questões analisadas e, a partir disso, calcular o coeficiente de satisfação e o coeficiente de insatisfação, dado exatamente por esses cálculos aqui. O coeficiente de satisfação é o percentual, né, o somatório de todos os requisitos considerados como atrativos, né, mais os unidirecionais atrativos sobre o somatório de todos eles, ok? E o de insatisfação é unidirecionais mais os obrigatórios sobre o somatório, né, de cada um deles. Certo, pessoal? Então, vamos aqui para um exemplo, né, para não deixar aqui tão abstrato a explicação. Então, suponha, né, que vocês queiram medir o grau de satisfação dos clientes para os atributos de montagem de um restaurante.
E aí, você já coletou alguns requisitos, né, citados aí pelos stakeholders, os interessados. Então, eles disseram boa iluminação, boa ventilação, limpeza dos utensílios, mesas disponíveis, preço da refeição, qualidade da refeição, tempo de espera para atendimento, variedade do cardápio, qualidade da bebida, credibilidade e confiabilidade, certo? E aí, para cada um desses requisitos, né, vocês deveriam criar um par de questões, funcional e disfuncional. Por exemplo, como você se sente quando o cardápio é bem variado? Então, aí as respostas possíveis. Eu gosto disto dessa maneira, eu espero que seja desta maneira, eu fico neutro, eu posso aceitar que seja desta maneira, eu não gosto disto desta maneira. E aí a questão disfuncional é a questão negativa em relação ao mesmo atributo, como você se sente quando o cardápio não é bem variado. E as possibilidades de respostas seguem a mesma escala da questão funcional, certo? E aí você faz isso, né, para todas as perguntas, para todos os atributos, para todos os requisitos, né, que são esses 10 aqui. E depois disso, você tem que fazer a consolidação, né, desses resultados, ok? Um exemplo aqui. Uma pessoa respondeu 1 para a pergunta positiva, então respondeu 1, essa respondeu aqui, ó. Respondeu 1 para a questão positiva, que é essa daqui, e respondeu 4, né, para a questão negativa, que é a questão disfuncional, certo? Então, que é o atributo variedade, isso considerando o atributo variedade de cardápio. Então, nesse caso, também esse atributo seria considerado como atrativo, certo? E aí você tem que fazer isso para todos, né? Todos os atributos e todos os respondentes, o que dá um trabalho muito grande. Mas a ideia é que, em função disso, você consiga chegar numa tabela como essa. Então, para cada atributo, você considera, né, o percentual de pessoas que consideraram ele como sendo atrativos, como sendo unidimensionais, quer dizer, lineares, né, obrigatórios, neutros, reversos e indiferentes, né, que seria o quê, certo? E a partir desse quantitativo aqui, você calcular o coeficiente de satisfação em relação à presença daquele atributo e o coeficiente de insatisfação, né, em relação àquele atributo, se aquele atributo não estiver presente. E aí você vê realmente que esse requisito é fundamental estar presente dentro de um restaurante, né? Exatamente devido ao coeficiente de satisfação dele, que é muito alto, e de insatisfação, que se ele não estiver presente é quase unanimidade, sei, percentual 1. E ele é considerado um requisito unidimensional, ou seja, linear. Quanto mais limpeza, melhor, certo? Então, precisa existir. Então, ó, tempo de espera para atendimento. Então, isso aqui é um requisito reverso, certo? Se esse tempo for muito alto, certamente o pessoal não quer que tenha um grande tempo de espera. E o coeficiente de satisfação e insatisfação dele deu aqui 50%. E aí você tinha que analisar exatamente, né, esses pontos em relação a todos os atributos analisados e estudados para você identificar aqueles mais relevantes, aqueles que agregam mais valor para o serviço ou produto que vocês estiverem desenvolvendo. Outro recurso complementar ao modelo Kano é plotar isso realmente no gráfico, considerando o coeficiente de satisfação e insatisfação, para identificar exatamente como estão ou onde estão localizados esses requisitos que foram analisados. Você vê aqui que boa parte dos requisitos relativo ao desenvolvimento de um restaurante,
né, se encaixam realmente no quadrante de requisitos unidimensionais, ou seja, lineares. Quanto mais, melhor. Então, limpeza, credibilidade, qualidade da refeição, mesas disponíveis, qualidade da bebida, boa ventilação, são considerados praticamente lineares. Quanto mais eles estiverem presentes, melhor, certo? O preço da satisfação, o preço da refeição é considerado um item obrigatório, considerando a insatisfação, se ele for alto de 0,6 e 0,5. E tempo de espera e variedade de cardápio está aí com um pouquinho de atrativo, certo? Para a gente colocar a mão na massa, eu fiz, né, um exercício da gente aplicar o modelo Canvas, certo? E vocês vão responder o formulário. Eu peço encarecidamente que todos possam responder o questionário para que a gente possa identificar quais são os requisitos essenciais para realmente fazer uma disciplina bacana dentro do ambiente remoto, né, como esse que a gente está aqui fazendo, certo? E aí eu pedi a colaboração e a contribuição de vocês para que vocês possam responder e eu juntar esse compilado e trazer aqui para vocês o resultado, tendo como base exatamente o modelo Canvas. Outro ponto aqui que eu deixo para vocês é dar uma leitura aí nesse artigo, né, de Wingers, que fala um pouquinho sobre essa parte de priorização de requisitos. Então, ele é um artigo, base de fundamentos, né, da engenharia de software e que fala muito claramente, né, da importância da priorização de requisitos e métodos que poderiam estar sendo utilizados para fazer essa priorização. E deixo aqui também a necessidade da gente começar a praticar, né, todo esse conteúdo. Veja que a gente já passou pelo processo de licitação, apresentou as técnicas. Aqui a gente está falando, né, da parte de analisar, né, que seria classificar, priorizar e negociar os conflitos, né, desses requisitos. Então, a gente precisa começar a montar nossos requisitos do produto de vocês, considerando os projetos. Inclusive, vocês já fizeram lá um mapa mental que dá, de certa forma, né, um resumido, né, dos requisitos. Então, com base, né, naquilo ali, vamos começar a descrever aqueles requisitos de uma forma mais detalhada, classificar os requisitos considerando ser funcional e não funcional, que inclusive vocês já fizeram esse exercício, basta só fazer a validação, verificar se ele tem conflito e agora adicionar priorização. Então, veja que vocês podem pegar, né, como base que já foi feito no mapa mental e agora fazer um detalhamento maior, adicionando a classificação e adicionando outros requisitos, considerando uma nova interação aí de coleta, tá certo? Então, as referências para essa aula são esses aqui, né? O Demarco, Somerville e o Pressman. E eu fico à disposição aí de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao conteúdo ministrado nesta aula. Até mais, gente!